Bom dia, pessoal. Vamos dar seguimento aqui à nossa arte triunfal, né, a nossa arte cristã triunfal, que é a arte que a gente vai estudar durante o período da Idade Média. A gente já viu a arte bizantina e agora a gente continua com a românica, entre os séculos 11 e 12, por aí. Para a gente lembrar um pouquinho, a gente teve a divisão do Império entre o Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, né? Quando já tinha acabado aquele poder todo e houve essa divisão. Então a gente teve o desaparecimento quase que por completo, realmente, da cultura clássica, né? Que é a que a gente estudou, a arte grega e a arte romana. Lembrem que essa daqui é românica. A românica é a que está situada no período histórico medieval. Ela vem após a romana, certo? Aqui relembrando novamente o mapa, né? Império Romano do Ocidente e do Oriente. E esse estilo romanesco, que vem com esse termo do românico, é realmente uma referência ao Império Romano, à arte clássica romana, só que esse românico se desenvolveu, novamente falando, entre os séculos 11 e 12, Idade Média, né? O sistema feudal estava em crise e a Igreja Católica ainda tinha um grande poder de influência sobre todos esses lugares. É, aqui, para a gente ter uma noção, né, de quem trabalhava, quem guerreava e quem tem mais poder aqui nessa época. E vamos voltar para a questão da arte. Teve início com, com a questão das peregrinações. A Europa Ocidental, a gente tem que pensar que, por ser um império, as regiões, tradições, as culturas eram muito fragmentadas, era tudo muito diferente. Então, eles se utilizavam da arte para tentar manter a religião em voga, né? Então, o elemento religioso tem a ideia de manter a unidade entre essas culturas tão diferentes, né? E isso está muito reforçado aí dentro da arte românica. Pensa que eu tenho lá no Império do Oriente a arte bizantina, né, que a gente viu, que também está nesse segmento religioso, e aqui do outro lado a gente está tendo essa arte que a gente vai considerar românica, certo? Eu não posso esquecer, eu não posso deixar de falar no Carlos Magno, que foi um grande imperador do Império do Ocidente, porque ele trouxe de volta para a corte as oficinas, a questão artística, né? Sempre zelando pela questão religiosa, mas isso veio para a corte novamente, coisa que só acontecia na antiguidade clássica. E ao fazer isso, ele chama a atenção novamente aos poderosos, né, sobre o poder da arte para o povo, né? Quem era esse cara? Ele era o rei dos francos, guerreiro de nota maior, é claro, senão ele não seria o imperador do Ocidente, né? E foi submetendo os povos saxões, lombardos, etc., todos que estavam por ali, foi submetendo a sua fé cristã. E como que ele fazia isso? Ele usava a arte para isso, né? Eles faziam aquelas igrejas monumentais, maravilhosas e pomposas e muito ricas, continuando assim como estava sendo lá no Império Bizantino, ele fez a mesma coisa do lado de cá, certo? Eu tenho uma arquitetura extremamente rica, né? E foi extremamente concentrado a questão da cultura e da arte nos mosteiros. Claro, se é tudo voltado para a religião, quem vai estar dominando isso daí é quem está lá centralizado dentro dos mosteiros, que são os monges, os padres, etc. Então ali é que vai rolar a ciência, a arte, a literatura, tá tudo ali naqueles mosteiros, né? E como era a arquitetura desses mosteiros? A gente já vai ver.
porque foi nessas igrejas, nesses mosteiros, que esse estilo vai se desenvolver na sua plenitude total, né. Como é que era essa arquitetura? A arquitetura de mosteiro era basicamente essa daqui, ó. Muitas vezes eu tenho a igreja, estão vendo a igreja aqui, e o conjunto de edifício, o mosteiro, logo coladinho ali naquela igreja, ou eu também terei mosteiros separados das igrejas, né. Mas como é que é essa arquitetura? Como os monges, eles viviam, para os seus ofícios, né, eles não tinham o costume de sair ali de dentro daquele mosteiro, eles viviam, sua fé e o seu trabalho todo para a religião. A gente vai ter uma arquitetura em que o jardim, ele vai ser interno, né. Eu vou ter toda essa estrutura aqui, onde eu vou ter os quartos, eu vou ter sala de jantar, cozinha, banheiros, etcétera, mas o jardim, o seu quintal, onde eles ficavam nos momentos de lazer, era aqui dentro. Aqui já é uma coisa mais atual, uma foto mais atualizada, então eu já tenho aqui, ó, estão vendo? Um campo de futebol e tal e etcétera. Aqui na nossa cidade, em Eunápolis, a gente tem uma estrutura de mosteiro, que foi uma escola que começou como um colégio de padres. Ela não vai ser acoplada à igreja, mas vai ter essa estrutura daqui. Alguém se lembra que escola é essa? Quem lembrou, ponto. Eu não vou falar o nome não, mas a escola é exatamente assim. Eu tenho a entrada da escola por aqui, as salas de aula, elas vão se encontrar por aqui e o pátio interno aqui aberto, com esse céu aberto. Ao entorno da escola eu vou ter também campo de futebol e etcétera, né. A gente não pode esquecer que essa escola começou como um colégio de padres, né, então já era uma estrutura feita com esse mesmo simbolismo, certo? Dentro da arquitetura românica, assim como na romana, eles vão continuar usando aqueles arcos redondos, lembram deles, né? Aqueles arcos arredondados, e eu vou ter também algumas inovações, que vão ser base para a arte gótica, que seria a última das artes triunfais do período medieval, que é a arte que vai se anteceder ao período do Renascimento cultural, que vai ser a nosso próximo estudo. Aqui para a gente relembrar a questão dos arcos romanos, a abóbada de berço, como que elas se sustentavam, como elas dariam mais sustento, né? E aqui as plantas. Lembrem que na época de Roma, a gente tinha as basílicas, que são as plantas basilicais, certo? Então, quando eu começo aqui minha igreja românica, lá no medieval, eu vou ter inicialmente a mesma estrutura de basílica, que é essa aqui, retangular, certo? Só que com o passar do tempo, eles vão criar a planta em cruz, né? Realmente é para relembrar, para remeter à cruz da morte de Jesus Cristo. Então, essa planta em cruz, ela vai começar a ser utilizada aqui no período da Idade Média, no período românico, e ela vai ser utilizada até hoje, certo? Quando eu chego no gótico, eu também vou ter essa mesma planta em cruz e etc. Lembrem que lá na época romana, as basílicas foram construídas não para serem igrejas, até porque na época eles acreditavam em deuses, né? A planta basilical, ela era utilizada para negócios, para coisas das leis e etc. Quando Roma entendeu o catolicismo, né, admitiu o catolicismo, ele começou a usar aquelas basílicas que já existiam para serem suas igrejas. E aqui no período românico, eles começaram a construir basílicas, mas depois, com o passar do tempo, elas foram sendo feitas com plantas em cruz, certo? A gente vai ter sempre esse absíde, né, que é essa parte arredondada, que fica
internamente onde o padre reza a missa, literalmente, né, a gente teria a entrada pelo lado esquerdo aqui, e aqui eu teria o altar com a abside atrás, com essa parte arredondada lá na planta. Não vamos falar muito disso, mas eu tenho aqui nave lateral esquerda, nave lateral direita, nave central, né, onde as pessoas andam, o transepto, que é o meio termo ali antes de chegar ao altar e ao pórtico central, o abside e o altar. Bom, aqui para a gente ver por fora, estão vendo aqui a questão do abside arredondado. O que eu quero que vocês observem na arquitetura românica, que é muito importante, nós não podemos esquecer. Primeiro, ela é uma arquitetura fechada, né? Ela me lembra castelos, castelos de resistência. Pensem que a Idade Média eles ainda tinham essa questão de resistir a alguns conflitos. Então era tudo muito fechado. Eu ainda não tinha conseguido, eles ainda não tinham conseguido fazer grandes janelas. Então as janelas vão continuar, assim como em Roma, na Antiguidade Clássica, arredondadas, mas pequenas. Então eu vou ter essas estruturas por fora bem fechadas, né? Tijolinhos à vista, janelas arredondadas e pequenas, certo? Vou ter o meu abside, que é essa parte arredondada aqui. Olha aqui quantos exemplos, né? Vejam sempre esses tijolinhos à vista, sempre as janelinhas muito pequenininhas, né? Pouca entrada de luz, pouca entrada de ar, certo? Porque eles ainda não tinham conseguido a engenharia para abrir essas grandes janelas. Eles só vão conseguir fazer isso no período gótico, onde eles vão conseguir fazer aqueles vitrais maravilhosos, e a gente vai entender como que eles chegaram nisso. E aqui a gente não pode deixar de falar na Catedral de Pisa, né? Vocês estão vendo que apesar de aqui na frente eu ter várias colunas que me remetem à arte clássica, aqui dentro, se eu olhar para a estrutura, ela continua como as outras. Eu tenho tijolinhos à vista e eu vou ter janelas pequenininhas e arredondadas lá dentro. Estão enxergando isso? Então, isso aqui pode não parecer, mas sim também é românico, porque a estrutura da engenharia eu estou vendo aqui dentro. Apesar dela estar bem enfeitadinha por fora e tal, lembrar uma coisa mais clássica, não é, tá? Olha aqui a minha estrutura românica. Olha aqui uma coisa que é bem românica mesmo. Estão vendo que é uma planta em cruz, né? E lá na época da Roma Antiga eu não tinha essa planta em cruz, porque afinal de contas eu ainda não tinha a Igreja Católica vigente, certo? Uma coisa interessante em Pisa é que elas são estruturas separadas. Olha a Torre de Pisa aqui torta. Ela é separada da igreja. Aqui a gente consegue enxergar a planta em cruz, perfeita, muito bonita essa igreja. E aqui, gente, é só separada da igreja. Esse lugar é o batistério, onde eles fazem os batismos. Então, imaginem, eu tenho nessa época medieval tanta gente se transformando em católico ainda, que eu preciso de batistérios separados da minha estrutura da igreja para conseguir batizar tanta gente ao mesmo tempo, né? Porque é muita gente querendo se batizar. Eu não vou ter como hoje, que a grande maioria dos batismos são de bebês, de crianças pequenas. Eu vou ter adultos, idosos, homens, mulheres, etc. Todo mundo se convertendo à fé católica, que é a fé vigente do momento. Então, aqui eu tenho o batistério separado da minha igreja, que vai estar aqui, e o campanário. A Torre de Pisa, de fato, é um campanário. O que é que quer dizer isso? Que é simplesmente a torre do sino. O campanário é onde tem o sino lá em cima. A Torre de Pisa, de fato, ela é totalmente separada, são 3 estruturas separadas,
né, que forma o complexo da catedral de Pisa inteiro, e o campanário seria a torre do sino. Aqui lá dentro da catedral, a gente pode ver que a influência aqui vão ser os afrescos, certo? Lembrem que na arte bizantina eu vou ter a grande influência dos mosaicos bizantinos. E aqui na arte românica, no Ocidente, eu vou ter os afrescos vindo com muita força. Tenho eles em todos os lugares, eu vou ter os afrescos pintados, né, essas pinturas nas laterais, no teto, em tudo que é canto, mas são afrescos, não serão mosaicos. Mosaico realmente é da arte bizantina, das igrejas bizantinas. Olha aqui, né, o campanário, que seriam os sinos, estão vendo os sinos aqui em cima, e essa questão de ser essa torre torta. Essa torre foi construída torta? Não, não foi construída torta. Ela foi construída retinha. Só que a parte em que ela foi construída, o terreno era mais arenoso e não suportou o peso da torre. E ela começou a entortar, né? Com o tempo, foram feitos estudos, a galera sempre tirando mondinha. Algum tempo atrás foram feitos estudos, chamaram engenheiros do mundo inteiro e etc. Porque o que aconteceu? A torre estava tão torta, cada dia, cada ano que se passava, cada década que se passava, ela ficava mais torta, que ela começou a rachar. A sua estrutura começou a rachar e ela ia quebrar. Quando eles perceberam isso, eles contrataram muitos engenheiros e eles demoraram 1 ano para chegar à conclusão de como fazer essa restauração da Torre de Pisa sem afetar a estrutura dela, porque afinal de contas eles queriam continuar com ela torta, porque a gente vai visitar a Torre de Pisa porque ela é torta, senão ela seria mais uma torre igual às outras, mas ela não poderia mais estar caindo a cada dia que se passasse. O que aconteceu? Eles entenderam que para resolver essa situação, eles iam começar a inserir areia por baixo. Mas isso teria que ser de forma extremamente gradativa, de pouquinho em pouquinho, né, ao longo de muitos dias, talvez até ano inteiro, para ele conseguir com que ela fosse voltando um pouquinho essa inclinação, sem a estrutura sentir, sem a estrutura arquitetônica sentir. Então, tipo, de gramas em gramas de areia, eles iam colocando lá até ela voltar a uma inclinação em que não afetasse a sua estrutura e ela parasse de quebrar. É bem interessante esse estudo. Quem quiser dar uma procurada aí pode pesquisar sobre isso, que é bem interessante. Aqui as pessoas fazendo piadinha, né? Porque piadinha não pode faltar. E vamos chegar aqui nos castelos de resistência.